última dica, como não pode o flash, é interessante usar o recurso noturno do celular. A maioria do celular tem um recurso noturno, ele deixa a foto mais clara. Alguma dúvida? Não. Então podemos entrar. Pessoal, aqui nós falamos um pouquinho sobre a formação da gruta, de uma forma resumida, porque é um processo complexo. Podemos dividir em 3 partes. A primeira, formação da rocha calcária, foi formada há aproximadamente 600 milhões de anos atrás, através de um mar que passou por aqui, chamado Mar de Bambuí. A segunda parte, a passagem dos rios que foram entrando, dissolvendo a rocha, abrindo as cavidades. E a terceira, os espeleotemas, uma maritaca. Elas moram por aqui dentro, costumam entrar e sair. E elas gostam de falar também. Vai fazer vinho aqui dentro, né? Elas costumam morar bem ali mesmo. Ah, lá, entrou para dentro da casa dela. Bom que aqui ela tem uma mansão, né? É. Bom, os espeleotemas são essas formações aqui que aparentam um escorrimento. E, de fato, foram formadas a partir de escorrimento de água. A rocha calcária absorve bastante água, como se fosse uma esponja de cozinha, uma grande esponja. E aí, quando ela está bem cheia, ela expele para fora a água com minerais. Uma rocha composta de minerais. Então, na medida que ela vai expelindo, ela vai vão se formando os espeleotemas. Espele de cavernas e tema de acumulação. Então, é como se fosse uma acumulação mesmo de rocha, vão se acumulando no interior da caverna. A Gruta da Lapinha é bem rica em espeleotemas, nós vamos observar bastante essa formação. E aí tem vários tipos. As mais famosas, estalactites e podem ir entrando e me esperar aqui no meio, por favor. Vamos se aproximar aqui para perto da escada. Nós vamos começar observando aqui a nossa esquerda, lá no alto. Essa é a primeira sala ou o primeiro salão. Chama Sala da Catarata. Tem esse nome porque esse espeleotema aqui parece uma cachoeira congelada. Esse aspecto branco é da calcita. Os espeleotemas são formados a partir da calcita e da água. Ali tem um gotejamento da chuva, não costuma ter, só em época chuvosa. E no chão tem um grande travertino. Esse travertino é o maior da Gruta da Lapinha. E aqui nós começamos a descer mais. Aqui toma cuidado porque tem um pouco de água no chão. Coloca a mão no corrimão. Cuidado para não bater a cabeça aqui em cima também na rocha.
olhadinha. Tem a cortina e tem a estalactite. As estalactites se formam através do gotejamento de água também. A água vai entrando dentro da rocha, arrastando os minerais para fora. E a mesma gotinha que sai de lá de cima, pinga no chão e se forma a estalagmite. No próximo salão tem estalactites e estalagmites ainda em processo de formação. É um salão que goteja o ano inteiro, porém agora, em época de chuva, goteja mais rapidamente. Oi? Ela costuma soltar igual aquela de cima, por exemplo, no decorrer do tempo, ou é difícil? Aquela ali? Tipo algo do tipo, menor e tal. Bom, é só se tiver alguma Tipo interferência. couve-flor. Sim, mas no decorrer do tempo... Cornólios couve-flor. Só se tiver alguma interferência, se alguém ir lá Se e bater. bater. Pessoal, aqui dá para observar esses canudos no teto, que parecem canudos de gelo, mas são minerais, são as estalactites. Tem uma média de 15 a 30 anos para 1 centímetro. Depende muito da velocidade do gotejamento. Então, quanto mais goteja, mais rápido pode se formar. Aqui não tem um gotejamento tão rápido, então cada uma delas deve ter aproximadamente 50 a 100 anos de idade. E aqui na escada tem uma estalagmite. Essa daqui parece uma pequena vela derretida. E aí vocês podem observar também os mini travertinos. Na escada. Nossa, que lindo. Que lindo isso aqui, gente, ó. Nossa, essa é enorme. A natureza de Deus é a coisa mais linda do mundo, né? A natureza de Deus. É verdade. Olha aí, gente. É muita coisa linda. Isso tudo parece ser no tempo do Noé, né? É antigo? Não é? Muito antigo. Não, olha, quando o mundo acabou em água, né? Foi formando isso aí tudo. Podem ir descendo. Cuidado para a senhora não ficar tão encostada assim, ó, na rocha. Ah, tá. Porque pode vir algum inseto. É mesmo? Podem ir descendo, por gentileza. Passem aqui para a esquerda para vocês fugirem do barro. E tomem cuidado porque está escorregadio. Olha a caverna, gente. Ó. Que lindo. Eu tive uma também, para te mostrar. Uma que tem um lago todo transparente, coisa mais linda. Eu tenho essas
Leva esse nome por conta da sua extensão. Esse é o maior salão da Gruta da Lapinha. Tem aquela cortina que se parece com um véu de uma noiva. E tem esse gotejamento, que só acontece em épocas chuvosas. Dá para observar como que é o processo de formação dos espelhotemas. Parece uma torneira ligada. Aqui embaixo também está bem escorregadinho, tome cuidado. Melhor passar por lá de cá, não tem areia, Podem nem descer pedra. pelas escadas. Parece mesmo. Vamos. Pessoal, passamos pelo Salão da Catarata, couve-flor, estalactites, catedral, e agora estamos no quinto salão, chamado Salão do Índio. Leva esse nome porque aquela rocha ali em cima parece com feições indígenas. Tem um nariz, uma boca, um queixo, outro nariz, outra boca, outro queixo. Deu pra ver? Não. Aqui, ó, queixo. Viu? Isso, aparência de lado, né? Isso, de lado. Nariz, boca e queixo. Esse aqui eu costumo dizer que ele está nervoso. A boca, o queixo bem certinho e o nariz lá em cima. E aqui também tem uma tartaruga ninja. Vamos descer mais um pouquinho? Não viu não? Quer que eu mostre de novo? É difícil encontrar para eu não entender isso. Vamos dar mais uma paradinha aqui, para vocês só até aqui, esperar todo mundo chegar. Pessoal, pode descer até onde der, vocês estão aí atrás. Aqui nós já estamos em outro salão. Tá bom, tá bom. Ó, tá minando água. Esse aqui é o Salão da Cascata. Leva esse nome porque isso parece com uma cachoeira também. Normalmente ele fica cheio de cristais que brilham bastante. Só que agora, em época de chuva, a água apaga os cristais. E aqui em frente, lá em cima, tem um outro salão chamado Salão das Cortinas. Quando vocês estiverem aqui embaixo, vocês dão uma olhadinha para cima para observar. São cortinas diferenciadas, nós ainda não vimos. Eu também vejo ali a
Aí dá para usar a imaginação. Eu vejo massa de pastel. Folhado. Folhado. Aí depois olha para o chão de novo, né? Eu tenho as garras puras. Ouvindo, né? Nossa, que lindo, né? Isso, né? Não, tá tudo certo. Tudo certo. Não precisa de chorar. É tudo certo. Tudo certo. Tudinho. Isso. Vamos lá. Tá aqui na escada. Espeleologia, sumidouro e informações sobre a gruta. A espeleologia é a ciência que estuda as cavernas, fala sobre isso ali no começo, e aí estuda tudo relacionado a cavernas. Animais que habitam, clima, vegetação, forma de cuidar, a relação das cavernas com a cultura. Por exemplo, aqui tem uma gruta chamada Gruta da Macumba. Qual que é a relação das culturas com as cavernas? Tem um estudo antropológico que fala sobre isso. Tem um estudo especial para o clima da caverna, para os bichos. Então, assim... Eles falam Gruta da Macumba por quê? Porque no passado tinha rituais de matriz africana dentro dessa gruta. Ah, africano. É comum ter rituais religiosos dentro de grutas porque são espaços muito bonitos, muito grandiosos. Então as pessoas entram e pensam, só pode ser algo maior que fez. Então por isso que é bem comum. Na Gruta da Lapinha, por exemplo, a que nós vamos visitar, na entrada tem Nossa Senhora e São Judas Tadeu, 2 santos. Foram colocados também pela comunidade no entorno e o parque respeitou, optou por não tirar em respeito a essas pessoas que vieram antes de nós, né, utilizar esse espaço. Então, quem gosta de grutas e cavernas, quem quer estudar essa área, tem várias possibilidades de estudo. E o profissional dessa área pode ser, por exemplo, um espeleólogo, que vai estudar as rochas ou o clima. Aí ele pode escolher uma área para se especializar. Aqui tem um esquema que mostra o que é um sumidouro. Sumidouro é uma palavra que tem origem indígena e ela no popular significa água que some na rocha ou água que some na pedra. Aqui no parque tem vários sumidouros naturais, poderia ser artificial também, um buraco no solo, onde tem água passando dentro. Aqui tem vários sumidouros naturais, por isso que o parque leva esse nome. É muito comum sumidouros em regiões kársticas. Aqui é uma região kárstica, quer dizer que tem a presença da rocha calcária. É muito comum porque essa é uma rocha solúvel em água. Então, muitas das vezes, a água da chuva, quando vai batendo na rocha calcária, ela pode ir dissolvendo, fazendo pequenas represas e dissolvendo cada vez mais, abrindo a rocha. E é muito comum também água de rios entrarem para o subsolo e essa água ir dissolvendo a rocha, fazendo várias aberturas no subsolo. E esse é um exemplo da formação da Gruta da Lapinha. Há milhares de anos atrás, aqui passaram rios, e foram esses rios que foram dissolvendo a rocha, fazendo grandes cavidades, tão grandes que hoje nós conseguimos transitar lá dentro. E hoje nós chamamos esses espaços abertos pela água de salas, salões ou galerias. A Gruta da Lapinha tem ao todo 11 salões e 9 são visitáveis. Nós não vamos em todos os salões porque, primeiro, por lei, não é permitido ter 100% da área de uma caverna visitável, precisa de ter um espaço para o que nós chamamos de refúgio de fauna. Então tem um local especial para os animais se reproduzirem, para eles viverem com tranquilidade.
E alguns outros salões também foram interditados por impacto humano. Tem um salão, por exemplo, que as pessoas tocavam muito o espeleotema, que é uma formação comum em cavernas, que nós vamos ver lá. E esse espeleotema tinha um brilho, e esse brilho foi sendo soltado. Então, hoje em dia, ele é interditado para compensar. Então, por isso que nós vamos visitar 9 desses 11 salões. Nós vamos entrar por uma cavidade e sair por outra. Entrada e saída por locais diferentes. Ao todo, a Gruta da Lapinha tem aproximadamente 630 metros de extensão e nós vamos chegar até os 21 metros de profundidade. Ao todo, ela tem 40, aproximadamente, mas nós vamos até o 21, subir uma escada e retornar à superfície. A gruta tem iluminação. Eu vou levar uma lanterna, mas é mais para mostrar para vocês algumas formações que tem lá dentro. Querem perguntar alguma coisa? Nós. Então vamos para o outro salão. Estamos na Gruta da Lapinha. A guia lá vai levar nós lá para a gruta. Hoje chegou o dia. Aqui temos uma imagem satélite do parque. Ele tem 2.005 hectares. Fica dentro. Aliás, hoje em dia tem 2.505 hectares. Ele fica dentro dos municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Aqui nós estamos no Museu Caternute. A gruta que nós vamos visitar é a Gruta da Lapinha. Fica a cerca de 100 metros do prédio. Não vamos precisar andar muito para chegar até lá. Só subir uma rampa, passar uma catraca e já dá para ver a abertura da gruta. Aqui do lado tem a Gruta da Macumba. É pertinho daqui também. Ela é uma gruta menor. E ela faz parte do Circuito Lapinha, que é uma trilha. Passa-se dentro dessa gruta, conhece a gruta e depois passa por outros espaços que nós chamamos de labirintos de calcário. São de fato alguns labirintos bem lúdicos, bem divertidos de passar por eles. Também tem escalada, rapel e trilhos que dá para fazer a pé ou de bike. Todas essas linhas coloridas representam algumas trilhas que tem aqui dentro. E aqui em cima a Lagoa do Sumidouro. Nessa lagoa também tem um mirante chamado Mirante do Sumidouro. E do lado uma gruta, a Gruta do Sumidouro, que tem a ver bastante com a história do Peter Lund. O Peter Lund é um naturalista, foi um naturalista dinamarquês, e ele é conhecido como o pai da paleontologia e arqueologia brasileira, porque ele chegou aqui em Lagoa Santa em 1835, começou a entrar em grutas da região em busca de fósseis, encontrou em torno de 12 mil peças fósseis que ninguém ainda tinha encontrado e estudado, e aí ele faz grandes colaborações científicas com esses achados. Por isso que tem, por exemplo, esse museu em sua homenagem. E uma das suas colaborações foi aqui dentro da Gruta do Sumidouro. Aqui ele encontrou fósseis de humanos e de animais e sugeriu que essas duas espécies tinham convivido juntas, os animais do período da megafauna. Por exemplo, preguiça gigante, tigre-dente de sabre, tatu gigante. Naquela época tinha uma teoria que dizia que para os humanos existirem, os animais teriam que ser dizimados através de uma catástrofe natural. Essa teoria chamava teoria do catastrofismo. Aí o Peter encontra esses fósseis e contesta essa teoria. Então ele colabora com uma outra teoria, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Os dois trocam cartas e ele colabora com esse novo pensamento. Alguma pergunta? Essa parte de cima fora da lagoa é qual área? A lagoa fica dividida entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Aquela parte de cima da lagoa tem a Pedro Leopoldo? Provavelmente. Provavelmente sim. Eu não... Fala que Confins aqui embaixo, que está de Confins aqui embaixo, só que tudo está lá. Eu não sei que área que tem perto de Pedro Leopoldo ou Lagoa Santa, mas como fica dentro e a lagoa está realmente dividida, provavelmente o entorno é Pedro Leopoldo ou Lagoa Santa também. Bom, aqui tem
humano, encontrada em Pedro Leopoldo em 1975, por uma equipe de arqueólogos paleontólogos que estavam sendo liderados pela arqueóloga Anete. Então, quando pensa-se na Luzia, também pensa-se na Anete, considera-se que ela descobriu a Luzia. No centro de Lagoa Santa tem um museu, tem um centro de arqueologia dedicado à Anete, chama CAALI. Aqui temos uma reconstituição do rosto da Luzia, como seria essa mulher. E ela tem datação de 11.500 anos. Ela viveu aqui cerca de 11.500 anos atrás. E quando descobrem a Luzia, reescrevem uma nova teoria a respeito do povoamento do continente americano. Antes da Luzia, acreditava-se que tinha vindo para cá apenas um grupo de pessoas, só que a Luzia era mais antiga que esse grupo e ela tinha traços negroides. Esse grupo não possuía traços negroides. Então escreve uma nova teoria que dizem que vem um grupo antes, que teria vindo 3.000 anos antes da Luzia, desse primeiro grupo, e a Luzia fazia parte dessa primeira leva. Por isso que ela é muito importante, porque ela permite reescrever a história do povoamento do continente americano. A Luzia estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esse museu sofreu um incêndio em 2018, foi muito noticiado nos jornais. E foi noticiado também que 20% do fóssil da Luzia foi queimado. Apesar da catástrofe, que bom que resta uma maior parte. Dá para fazer novas reconstituições. Se vocês quiserem tirar foto ou retornar ao museu depois, podem ficar à vontade. Agora nós vamos seguir naquela direção aqui. Terceirizar esse serviço. No começo, quem fez isso em conjunto com o Peter foi o Peter Grande, e ele ilustrava o cotidiano. Aquela rua central de Lagoa Santa, vocês conhecem a rua central? É o principal ponto da cidade. Aquela rua do Sumidouro, aquela mesma lagoa aqui. Isso aqui tem uma pequena amostra de rochas e minerais doados pela Universidade Federal de Viçosa. Eles fizeram uma pesquisa sobre as principais rochas existentes em Minas Gerais. E aqui também dá para entender a diferença entre rocha e mineral. A rocha mais predominante aqui no parque é a rocha calcária, número 10. A gruta é toda de calcário, então nós vamos observar bastante essa rocha na gruta. Cuidado para você não encostar, pode cair em você e te machucar. Também tem amostras de animais. Que tipo de animais que nós encontramos aqui no parque? Dentro da gruta, fora da gruta também, aqui e ali. Quando vocês terminarem, podem ir em direção a essa mostra. Isso é uma cigarra. Deixa eu olha. Credo, morreu. Aqui deve estar puxando livre.
já tinha perdido 2 irmãos lá na Dinamarca. Então ele nem imaginava a carreira promissora que ele ia ter pela frente. Ele foi enterrado em um cemitério lá no centro de Lagoa Santa. Ele e o Peter Brandt, também tem uma terceira pessoa que procedeu aos estudos do Peter Brandt. O cemitério do Lund e o Parque do Sumidouro fazem parte de uma rota chamada Rota das Grutas Peter Lund. Tem 7 marcos. Começa em Belo Horizonte com o Museu de Ciências Naturais da PUC. Vem para Lagoa Santa. Vem para Lagoa Santa, Cemitério do Lund, Museu Peter Lund e Gruta da Lapinha. Aí vai lá para 7 Lagoas, a 1h30 aqui aproximadamente. Lá tem a Gruta Rei do Mato. E em Codesburgo, a 30 minutos de 7 Lagoas, tem Maquiné, uma gruta também, e a Casa de Guimarães Rosa, que é um grande escritor brasileiro. Então tem esses 7 marcos, hoje vocês estão conhecendo 2 deles. Se quiserem saber mais sobre, é só acessar o site Rota das Grutas Peter Lund. Ou pegar mais informações lá na recepção também. Aqui tem uma sala de fósseis, são fósseis originais, é um acervo de 83 peças fósseis. Então dá para conhecer um pouquinho do passado pleistocênico brasileiro, também conhecido como período da megafauna. Vamos alinhar as expectativas, vocês não vão encontrar fósseis gigantes, vocês vão encontrar pequenas peças fósseis e ao fundo tem a ilustração do animal. Podem ficar à vontade, podem tirar foto, só não pode usar o flash, por gentileza. Quando acabarem, é só seguir aqui em direção à esquerda e nós vamos colocar no capacete. Preparando para a gruta. Chuchu, preparando para a gruta. É hoje, né, Chuchu? Chegou o dia, né? Conhecer a gruta, gente. Pulseirinha. Deixa eu tirar a foto. Vou com o chapéu. Vai. Isso. O seu. Tira mais 2. Tira mais 2. Essa câmera sua é boa, viu?
vocês estão com ingressos em mãos? Eu estou. Pega aqui. Pode aproximar ele, o QR Code, esse quadrado branco assim. Isso. Pode passar. Eu quero filmar. Eu filmo e você tira foto. Gasta essa bateria. Essa bateria não vai aguentar. A menina vai tirar a foto da tela. Ah, sim. Vai eu. Deixa eu ajeitar aqui, vai. Tamanho de pedra, gente, ó. Pronto. O que a mamãe está com o capacete? Está fruto? Chique, né? Ó. Que legal pra caramba aqui, ó. Tenta. Vai. Não podemos colocar as mãos sobre as rochas para nossa própria segurança e para a preservação da caverna. Podem tirar foto à vontade, só não pode fazer uso do flash, por gentileza. Filmar pode. Filmar pode. Ah, tá. Eu vou sempre na frente, vocês vão me acompanhando. Qualquer coisa é só me chamar. Lembrando, meu nome é Aline. Tem uma faixa zebrada aqui na entrada, à direita, no chão. Uma faixa amarela e preta. Quando vocês avistarem uma dessa, por favor, não vão adiante. Ela está preservando o que está no chão. Como está chovendo, pinga em alguns locais dentro da caverna. Então, o chão vai estar ou com um pouco de lama, ou com lama e água, ou mais escorregadio. Então, tem que tomar bastante cuidado para não escorregar. Ninguém escorregou até agora, todo mundo toma cuidado. É só colocar a mão no corrimão. Gruta da Lapinha. Quem quer conhecer Gruta da Lapinha? Embaixo é restaurante. A entrada. Muito alto aqui, ó. Passeio bom. Curtir a chuvinha. Passeio na Gruta da Lapinha, Lagoa Santa.